Boa noite, olha a voz. Como que vai fazer live sem voz? Boa noite, meus amores. Vamos voltando, olha a situação. Olha o estado. Quem treinou? Quem treinou comigo hoje? Jesus. Agora tá tudo certo, viu, gente? Quem quiser ir cuidando da janta, cuidando das crianças, deixa a live ligada. Quem morreu agora pode deitar, pôr o pé pra cima. Deixa a live ligadinha. Agora pode parar. Ó. Sem tudo, sem corpo, sem condição. Quem aí conhece alguém que já tentou 1 milhão de vezes emagrecer, 1 milhão de coisas para emagrecer e que não teve sucesso, ou que até teve sucesso, mas voltou a ganhar peso de volta? Convida ela para vir aqui e aprender um pouquinho mais. Quero vocês aí de caneta e papel na mão. Arquiane, olha lá, Arquiane falando que ela é essa pessoa. Alguém mais aqui, gente? Quem já tentou emagrecer e não conseguiu? Arquiane, posso perguntar o que você já fez? O que você já fez tentando emagrecer? Lembrando, gente, que eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá? E como eu disse no treino, vocês não são especialistas. Então, não é obrigação de vocês saberem, né? Primeira vez aqui, bem-vinda! A Janice também já tentou emagrecer. Gente, na nossa live de terça-feira, já também, Edna, eu falei um pouquinho sobre isso, né? Normalmente as pessoas procuram pelo emagrecimento quando elas já estão num estado crítico mentalmente, né? Ela passou por alguma situação constrangedora, ou ela já está num estado depressivo, porque ela sente vergonha do corpo, né? Ela não se reconhece naquele corpo, ou ela tira uma foto, igual disse a nossa poderosa ontem, e se sente horrível, né? E aí vem aquela chavinha e fala, meu Deus, eu preciso tentar emagrecer. Só que quando acontece isso,
Será, Lê? Acho que não, hein? Só precisa de alguns ajustes. A Lê é minha aluna. Lê, você tá 2 meses? Gente, o efeito platô, você entra em estado de platô se você está tentando uma estratégia alimentar e de treinos por até de 8 até 16 semanas. Antes disso não é efeito platô, tá? Antes disso é teste. Então, assim, se você, não está tendo aquele resultado esperado, você tem que ver as estratégias, entendeu? Mudar as estratégias, mas você está ainda em período de teste. Então, o efeito platô é se você tentou uma estratégia, um plano de 8 a 16 semanas, dependendo do indivíduo. Eu comentei isso na nossa live de terça, e aquilo ali não está funcionando, tá? Muito bem. Ô, Tainá, o cuscuz, ele é um alimento assim como qualquer outro. Não é ele que vai te engordar, mas é todo o resto que você come. Então, tipo, como que é o seu café da manhã, como que é o seu almoço, como é composta a sua janta com cuscuz. Então, não é o cuscuz, que vai dar errado. É todo o resto que você está fazendo. Tem que analisar tudo isso daí. Se toda a sua alimentação é na quantidade correta, é nutritiva, você pode comer cuscuz todos os dias, assim como arroz e feijão. E aí, como que foi os resultados, Arquiane? Gente, porque assim, fazer um acompanhamento com o Nutri, até com o personal, às vezes você paga 1 ano de academia, você paga 2 consultas com a Nutri, vai lá, faz a dieta por 1 mês, 2 meses e depois continua vivendo a vida do jeito que você vivia antes da consulta. Então, se você teve um resultado nesse período e depois deixou de fazer, você vai voltar a engordar de novo. Ai, Michelle, eu vou precisar ser acompanhada por nutricionista o resto da vida? Não, mas você vai ter que aprender qual que é a forma correta de você se alimentar para que você não volte a exagerar e engordar novamente. Mari, estar com o mesmo peso na balança não significa que você não está tendo resultado, A gente já até teve essa conversa. Se você tá com o mesmo peso na balança tem uns 3 meses, pode ser que você esteja ganhando massa muscular. Você está treinando para isso. Você está treinando para ter essa preservação e aumento da sua massa muscular. E isso, quando você sobe em cima da balança, você tem esse resultado. O seu peso não se altera. O que te prova que você está tendo resultado são suas roupas, é o seu visual, é as suas medidas. Então é assim que você tem que acompanhar. Tá vendo, garota? Então você já sabe que é possível. Aqui, Arquiane, eu sempre vou prezar pelo... Eu não gosto de radicalismo, tá? Eu não gosto que você faça algo com prazo de validade. Inclusive para as minhas meninas que vêm para o desafio de 30 dias, e aí eu falo para elas: se você vir para o desafio de 30 dias com o intuito de, nossa, por 30 dias eu vou cuidar da minha alimentação, por 30 dias eu vou treinar e depois eu posso comer o que eu quiser, eu vou parar de treinar, eu vou viver como eu quiser, você vai voltar, o seu resultado ele vai ter um prazo de validade. Você emagreceu 25 quilos. Se você voltar
a comer da forma que te levou a ganhar esses 25 quilos, você vai voltar a ganhar eles. Então hoje você tem que buscar viver o mais saudável possível. Bora que bora, Lê. Tá. Bora que sentar em platô ainda não. Ah lá, ó, a Arquiana falou que no período de pandemia ela perdeu 25 e aumentou 10. Provavelmente porque ficou sem se movimentar, né? A pandemia deixou todo mundo dentro de casa. E dentro de casa a gente faz o quê? Você sentou na frente da televisão, você sentou lá, deitou, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Essa Rita tá transformada mesmo, hein, Ritinha? Pode até comer um macarrão, Tainá. Desde que esteja dentro de um plano, igual você gosta de arroz e feijão. Eu sou assim também. Eu faço questão do arroz e feijão. Se eu quiser comer um macarrão, ou eu reduzo o arroz e aí põe um pouquinho de macarrão, como os dois, ou eu não como arroz e como macarrão. Então aí a gente vai variando. Tá vendo, Arquiane? Nossas ações refletem nos nossos resultados. Então, se você estava acompanhada, né, seguindo tudo certinho, você teve esse resultado e depois você parou com tudo, provavelmente você vai voltar a engordar. Olha lá que maravilhosa. Eu falo isso, viu, Janice? Quem entra pro desafio e com 30 dias consegue fechar um shorts, recuperou o dinheiro que ia perder no shorts. Então já recuperou o dinheiro que investiu no desafio. Não é um bom investimento? Você pagar por um desafio e recuperar uns shorts que você tinha comprado e nem usava. Ou seja, você recuperou o dinheiro dos shorts. Que delícia! Ó, amanhã tem mais, viu? Entra no grupo. Deixa aqui nessa. Eu sou professora também, escolar. Olha que delícia. E eu também estava nessa vida sedentária. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Ritual do emagrecimento, né? Esse ritual ele existe, né? Justamente para ter essa clareza do que deve ser feito, né? Do que você está fazendo de errado e que não vai te levar a lugar nenhum. Então, dentro do desafio, a proposta do desafio é fazer você eliminar até 10 quilos dentro de 30 dias e eliminar até 10 centímetros de circunferência abdominal. E aí, quando eu falo isso, né, é lógico que a proposta é agradável aos olhos, é uma promessa agradável, né, mas ela não é falsa. Ela não é uma falsa promessa. E eu falo que é possível você emagrecer até 10 quilos, porque a gente tem aí as poderosas que provam isso mês a mês, que é possível. Na verdade, eu posso falar que é possível emagrecer até 11 quilos, né? Porque eu tenho alunas que aí perdeu 7, que perdeu 11, que perdeu 6, que perdeu 5, que perdeu 4. E tive aluna que perdeu 11 quilos, 200 gramas em 30 dias. Então é possível? Sim, é possível. E a mesma coisa da circunferência abdominal. Igual a nossa aluna Tati, maravilhosa, perdeu 4 quilos na balança, mas de circunferência abdominal foram menos 7, né? Então, eu tô aqui, né, para
falar para você o que você precisa fazer e parar de ficar fazendo da forma errada ou tentando um jeitinho mais fácil, né? Eu venho aqui, eu vou falar para você tudo que tem que ser feito e aí vai aparecer uma propaganda. Olha lá a Glícia falando que perdeu 8 em 15. Tive aluna que já perdeu 9 em 15. E eu tenho certeza que eu vou falar tudo aqui para você o que você precisa fazer. E se aparecer uma propaganda de um remédio, remédio X, batatinha, seca a barriga, então você vai querer o remédio. Por quê? Porque é mais fácil, você não vai ter que fazer nada. Só que ele não vai te dar o que ele promete lá. Entendeu? Então é para isso que eu tô aqui. Que eu tô aqui para te ajudar a ter resultado real e manter esse resultado. Antes de falar aqui, eu vou falar rapidinho. A nossa amiga aqui, a Arquiane, ela falou que ela é professora e na pandemia ela ganhou 10 quilos dos 25 que ela já tinha perdido. E eu vou falar que como eu cheguei aqui também, né? Eu sempre faço questão de falar sobre isso, porque às vezes vocês me olham aqui, dando meu máximo, suando, e pá, né? Aí todo mundo fala, ai, a barriguinha, o corpinho dela, mas é aquilo, né? Não foi sempre assim. Eu nunca, já adianto, eu nunca sofri com excesso de peso. Mas, né? Eu sou formada em Educação Física tem 10 anos. Essa carinha de 20, mas eu já sou formada há 10 anos. Já trabalhei com musculação, amava, já quis ser maromba, quis muito. Às vezes eu falo assim da pessoa ganhar massa muscular e acha que vai ficar maromba, gente, vocês não tem noção do quanto é difícil ficar maromba, viu? Então fique tranquila, pode treinar, pode ganhar massa muscular, que vocês não vão ficar maromba tão fácil não. Não é assim tão fácil não. Já trabalhei dentro da sala de musculação, já dei aula de dança, que é minha paixão. Foi por isso que eu escolhi minha profissão. Zumba, Shiban, que era uma modalidade maravilhosa também de dança. E é gostoso, só que eu nunca tive a chance, a oportunidade de entregar resultado de verdade para as minhas alunas. Por quê? Musculação todo mundo odeia. Então elas começavam, ia, pagava academia, ia de vez em quando, ou pagava um ano, ia 2 vezes, nunca mais aparecia. Dança, elas até gostavam, mas a dança não entregava o resultado que elas queriam, entendeu? Emagrecimento de verdade, resultado mesmo, para fazer com que elas continuassem fazendo aquilo. E foi quando, pandemia, tudo parado, trabalho remoto, e, eu trabalhava com dança, essas coisas, nunca consegui esse resultado com as minhas alunas, mas era gostoso, né? E o triste da dança, às vezes, a pessoa desiste, porque ela sente vergonha de ir lá dançar no meio das pessoas, né? E aquilo acaba desmotivando. E aí ela desiste. E nesse meio tempo, eu trabalhava com dança, tudo, academia, eu concursei, entrei para um concurso público, virei professora de Educação Física na rede municipal. E aí, daí para frente, só para trás. Que eu saí das academias, que aumentei o máximo que eu pude minha carga horária dentro das escolas. E aí, gente, quem sabe, professora sabe, loucura, rotina, é meia hora de almoço, 20 minutos de intervalo, vida corrida, e eu parei de treinar, então eu não estava mais na academia, parei de treinar, só dava lá as aulinhas para as crianças, eu fazia dava uma aula de dança como hobby, sabe? Para me manter ativa, mas a gente sabe, que dança não dava resultado. E eu tinha muitos hábitos ruins, muitos, gente, muito. Eu comia tudo pronto, era lasanha de micro-ondas,
era lanche pronto, não era nem lanche, era aqueles de mercado mesmo. E era pacote de bolacha, era Nutella com bisnaguinha, eu vivia disso, muito açúcar. Eu comprava fardo de Coca-Cola, era todos os dias. E às vezes era no café da manhã, no almoço e na janta. E isso reflete no corpo da gente, né? Vivia doente, era afta no corpo, na boca que era de 11 de uma vez. A Fabi, minha amiga, morava comigo e ela sabe disso. Vivia doente, gente, garganta, imunidade baixa, o corpo reflete os nossos hábitos, né? E aí eu comecei a perceber em mim uma coisa que eu nunca tive problema, celulite. É quando você vira e fala, opa, alguma coisinha tá errada, né? E aí teve um tempo, né? Veio pandemia, todo mundo em casa. Eu tinha até voltado a ir pra academia porque eu dei uma assustada, né? Eu sabia, eu não tinha problema. Os colotinhos já estavam aparecendo, né, amiga? Sabe quando vai vestir e tudo pula pra fora? Tudo começa a marcar? É assim que começa. Se eu não tivesse tido essa corda, aqueles 4 quilos que eu tava acima do peso iam virar 8, iam virar 10. E aí quando eu tivesse, né, me dasse conta, eram 20 quilos para perder. Então é isso, voltei pra academia, tudo, e aconteceu, pandemia, todo mundo em casa. Já era tudo. Aí eu falei, não, eu não posso voltar a parar e me acomodar no sedentarismo, porque eu era profissional de educação física e sedentária. E aí foi quando eu comecei a fazer hitbox. Comecei a fazer hitbox com live assim, igual vocês. No meio da pandemia, assisti as lives e eu decidi, eu falei, não, pelo menos 2 vezes na semana eu vou fazer. Gente, foi quando eu descobri essa modalidade incrível. Eu entrei pro hitbox em julho, fiz o curso, em agosto eu fui aprovada e eu abri meu primeiro desafio em setembro. Eu tô com alunas que estão desde o primeiro desafio. Eu era uma pessoa que eu duvidei, não do método, mas eu duvidei que as pessoas fossem ser capazes, sabe, de ter o resultado, porque dependia muito delas. Eu tava vendo os resultados em mim, eu tava vendo o quanto era bom fazer esse método de treino, mas eu falei assim, será que as pessoas, né, vão conseguir? Aí fui com aquele meio pé atrás. E aí no primeiro desafio eu me surpreendi, elas se surpreenderam. A Isabelle tá aí. Isabelle é uma aluna que tá comigo desde o primeiro, e ela virou, o primeiro resultado dela, ela virou e falou, Michelle, eu achei que era sensacionalismo, sabe? Essas super promessas que a gente sabe que tem, achei que era sensacionalismo. E ela foi lá e provou em 30 dias que não, e eu me surpreendi também. Então hoje eu falo que eu tenho a oportunidade de estar com essas mulheres. Estar no digital, né? A única coisa ruim é que eu não posso estar junto com elas, pertinho delas, treinando junto. É a única coisa ruim. Mas em contrapartida, estar aqui desse lado e vocês aí, eu consigo atingir muitas mulheres. Tenho alunas nos Estados Unidos, gente internacional, né? Já tive alunas no Reino Unido, então eu consigo levar isso para muitas mulheres. Então muitas mulheres chegam fragilizadas, né? Com depressão, se sentindo mal, cansada de tentar e não conseguir. E aí entram aqui, descobrem que elas são capazes, né? Foi assim que começou tudo isso, né? Hoje, atualmente, já fomos mais de 170. Hoje, atualmente, somos mais de 110, somos 118 alunas de uma vez, buscando pelo mesmo objetivo. Vocês têm noção disso? E aí, vamos ao que interessa, né? Antes de falar para vocês aqui, então, tudo que vocês precisam seguir à risca, vou comentar aqui com vocês tudo isso que a gente já comentou
por cima de que vocês estão tentando fazer e que não deu certo. Então, parem, gente, tá bom? Esses momentos aqui é para isso. Não escutem informações e falem assim: depois eu faço. Deixa para depois. Segunda-feira eu começo. Não, é para amanhã. Então, tudo que vocês ouvirem e aprenderem aqui, começa a pôr em prática. Então, vamos discutir aqui o que você está tentando fazer, ou o que você tentou fazer e que não dá certo, que não vai dar certo. Então, não adianta você continuar fazendo isso. Então, a primeira coisa que eu quero, trouxe até eu juro que eu vou ler, eu prometi, eu vou trazer a folha, eu vou escrever igual a professora. Mas eu trouxe aqui, primeira coisa que você tem que fazer. Lê aqui. Se livrar das crenças limitantes. Que crenças são essas, Michele? Eu vou falar aqui com vocês, eu quero que vocês mandem aqui pra mim, hein? Se vocês pensam dessa forma. Qualquer dessas coisas que eu vou falar. Então, coloque na cabecinha de vocês. Aplique. Não adianta eu ficar aqui, normalmente eu fico aqui 1, 2 horas falando, ajudando, igual as meninas ali comentaram. Eu falo, isso dá certo, não, isso não dá certo. Então não adianta eu falar pra vocês tudo e aí vai chegar amanhã e vocês falar assim: não, vou cortar o arroz e feijão porque é isso que me engorda. Então não adianta tentar continuar fazendo as coisas que estão dando errado. Combinado? Então aplique. Combinado? Então vamos lá. Falar sobre o que limita vocês. Sabe qual que é a primeira coisa que te limita, que te impede de ter resultado? Quando, por exemplo, você vem para um treino, para uma live, ou que você para me ouvir aqui, nem que seja por 5 minutos, e aí você vira e fala assim: isso aí não é para mim. Meu Deus, esse treino aí desse jeito, rápido desse jeito, eu não consigo. Se você pensa assim, esquece, você não vai conseguir emagrecer. Como que você vai conseguir ter resultado se você já colocou na sua cabeça que você não consegue? Não tem como, gente, você conseguir fazer algo que você fala pra você que você não consegue. Então, para com isso já. Não, eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor, eu vou persistir. Quem assistiu a live com a Tati maravilhosa ontem, se ela tivesse desistido, se ela tivesse falado: olha, tentei, não consegui, não é pra mim isso, ela não teria tido essa evolução. Ela deu um salto. Então parem de colocar esse limite para vocês. Vocês conseguem sim. Eu não consegui ainda, mas eu não vou desistir enquanto eu não chegar lá. Combinado? Aí tem pessoas que falam assim: não, para emagrecer preciso de um nutricionista top, eu preciso estar lá na academia junto com as marombas, eu preciso de dinheiro para comprar aquelas comidas chiques para fazer dieta. Então quando você fala assim: não tem dinheiro para isso, isso é um limite que você está pondo para você. Eu até postei hoje uma coisinha, Belinha postando lá a refeição dela. Você não precisa, gente, daquelas comidas que a indústria fica colocando isso na sua cabeça. O sal de nananã, o açúcar de nananã. Isso não existe, açúcar é açúcar. Você precisa reduzir o consumo de açúcar, qualquer açúcar. Você não precisa daquele produto sal rosa, era bem isso o post, para ter resultado. Você não precisa comer salmão e nanana. Gente, é comida de verdade, arroz e feijão. Quem gosta de arroz e feijão, é arroz e feijão. Só que é você saber comer isso de uma forma que seja nutritiva para você. Lembra lá que eu falei das lasanhas prontas? Isso aí não é nutritivo.
Aquilo ali matava a minha fome ali naquele momento, mas né, é uma bomba de conservante e sódio. Eu não estou nutrindo meu corpo. Muito melhor ir lá comer meu ovinho, meu arroz, meu feijão e nutrir meu corpo como ele precisa. Então essa coisa de eu não tenho dinheiro, isso aí é um limite que você impõe para você. Você não precisa estar enfornada numa academia para ter resultado, né? E as alunas provam aí também, mês a mês, que é possível ter resultado dentro de casa. Ah, Michele, mas elas pagam. Aí também é de acordo com a sua prioridade. Você pode fazer sem pagar, vocês sabem disso. Só que elas preferiram investir num acompanhamento, num suporte, para elas não ficar fazendo coisas aleatórias e perdendo tempo e dinheiro. Porque às vezes você faz um treino aleatório porque tem no YouTube, tem na internet, mas aí pega esse dinheiro e compra um remédio lá que falou que é para acelerar o metabolismo, que é para matar a vontade de doce. Aí você fica fazendo treino aleatório na internet, fazendo a dieta que a blogueira falou que é legal, mas aí compra um gel que é redutor. Então qual que é a sua prioridade? Ou você fica pesquisando no Google o jeito mais rápido de acabar com a barriga e vai no final de semana e come lanche e pizza aí todos os dias do final de semana de forma exagerada, sem controle, sem planejamento nenhum. Então qual que é a sua prioridade? O que você quer? Você não precisa de um alto investimento para ter resultado, mas você também tem que saber, né, pesar qual é a sua prioridade. Então, outra coisa que te limita é a primeira coisa. Eu gosto de fazer essa pergunta porque é unânime, todo mundo responde a mesma coisa. Falar aqui pra vocês, meninas, esquece tudo que eu falei agora, mas assim, antigamente, ou antes de me conhecer, antes de ouvir o que eu tinha pra falar pra vocês, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês viravam e pensavam assim, nossa, eu preciso emagrecer? Quando falam pra vocês, ó, preciso emagrecer, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça que você acha que você tem que fazer? Responde aí pra mim. Eu adoro ver a resposta. Olha assim, ó, você precisa emagrecer. Na sua cabeça, o que que passa? O que que você tem que fazer para emagrecer? O que que passa na sua cabeça? O que que você acha que você tem que fazer para emagrecer? Vai! Vocês não vão conversar comigo, não? Ah, eu adoro, Janice. É unânime. Aí eu vim aqui perguntar pra vocês, eu lá na escola eu trabalho só com mulher. Aí eu sou a tia fitness lá, né? Aí elas viram e falam, ai, Michele, não vou emagrecer não, porque para emagrecer eu preciso deixar de comer. É o maior erro. É o maior erro que vocês cometem quando vocês pensam em emagrecer. E tinha a prova viva de que não precisa, né, Rita? Não precisa. Quando vocês escutam aí, é só fechar a boca que emagrece. Para com isso. Isso é pré-histórico. Isso não existe mais. Gente, isso não existe mais. E não tá errado você pensar assim. Não tá errado, viu? Porque é aquilo que eu falei. Antigamente era assim mesmo. Antigamente era assim mesmo. Falava em emagrecer, a pessoa falava, tem que fechar a boca. Aí vivia de líquido, vivia de ovo, vivia de salada, emagrecia, não aguentava viver essa vida, voltava a comer, engordar, emagrecer, engordar. E é assim. Então a gente tem essa cultura, né? A gente tem essa crença. Então, se você vai tentar emagrecer, você vai tentar fazer isso. Que é essa crença. Então, para com isso, tá bom? Não existe isso. Mari, parar de comer besteira. Se você quer continuar comendo besteira, se você quer continuar bebendo sua cervejinha, né? Se quiser continuar vivendo a vida doidada, igual falar, Ritinha, quero viver a vida, comer as coisas boas. Se você quer
aproveitar tudo isso e ainda assim ter resultado, você precisa de estratégia. De uma estratégia alimentar, de uma estratégia de treino para isso se encaixar. Tá bom? Não coloquem aí na cabeça também, assim, não, a coach lá falou que eu consigo emagrecer bebendo cerveja, comendo doce, comendo tudo que eu gosto, mas se isso não for pensado, elaborado dentro de um plano, e se você não tiver aí um gasto calórico para isso, aí você não vai ter resultado, eu sinto muito. Minha poderosa, maravilhosa Glícia falou aí que ela ainda tem uma gordurinha na barriga que ela quer eliminar. Glícia, eu também tenho. Se eu quiser secar, ter aquela barriga chapada que todo mundo sonha, você vai precisar de uma estratégia alimentar diferente. Eu tô feliz com isso daqui porque eu não vou parar de beber minha cerveja, eu não vou parar de comer churrasco e de comer as coisas que eu como fora. Ai, Michelle, então eu vou precisar parar? Depende do seu objetivo. Se você quiser ter aquele corpo seco, pele e músculo, 0% de gordura, 2% de gordura, então você vai precisar melhorar a sua estratégia alimentar. E isso tem que caber. Então, às vezes está na hora daquela regrinha 70-30 para quem está começando e ter resultado, 90-10. A minha estratégia alimentar não é 90-10, é 80-20 hoje. Então, se eu quiser evoluir para além disso, então eu tenho que mudar a minha estratégia. Vocês entendem? Então vamos continuar. Então não é fechar a boca. É possível sim ter resultado comendo as coisas que gosta, curtindo com os amigos. Você não precisa você não precisa estar no processo de emagrecimento e ir para uma festa de aniversário ou ir para um evento com a sua família e você fala assim, não vou comer isso porque eu tô tentando emagrecer. Quem participou das outras lives sabe do que eu tô falando, a regrinha 70-20. Se você cuidou a semana toda da sua alimentação, se você se preparou para ir naquele aniversário e comer doce, você pode ir naquele aniversário e comer doce. Então é sobre isso. É você planejar, entendeu? Se você planeja, se você estrutura o seu processo de emagrecimento, você pode emagrecer sim comendo as coisas que você gosta. Então você não precisa fechar a boca para emagrecer. Se você está aqui agora e acha que não emagrece porque você precisa fechar a boca, então agora você vai conseguir emagrecer porque você não precisa fechar a boca. Combinado? Aí você fala, eu não gosto de academia, então não vou conseguir emagrecer. Já falei aqui, né? Não precisa de academia. E às vezes na academia você só perde tempo e dinheiro. Gente, eu não estou falando mal de academia, pelo amor de Deus. Eu sou profissional de educação física. Eu trabalhei na sala de musculação e sou apaixonada pela profissão, pela área. Tá bom? Só que por que eu falo assim? Justamente porque eu estava lá. Eu sei que você perde tempo e dinheiro indo para academia porque você não gosta de academia. Então como que você vai ter resultado fazendo uma coisa que você não gosta? Aí você vai lá, você paga um mês, vai 2, 3 dias e abandona. Ou pega firme na primeira semana, na segunda abandona. Quem aqui já pagou a academia, foi 1, 2 dias e depois abandonou? Quem já chegou a pagar a academia, mas nunca teve resultado com a academia? E aí eu falo que você perde tempo porque você vai, você paga a academia, aí você chega na academia, você depende do professor que tá lá para montar seu treino. E não é culpa do professor não, viu gente? Porque às vezes o professor tá lá ganhando uma miséria, e aí ele tá lá com aquela academia lotada, tem que dar conta de um monte de aluno, não ganha bem para isso, e ele não consegue fazer tudo. Aí você tem que esperar o professor montar seu treino. Aí ele monta seu treino e você chega lá e ele te dá a fichinha. Aí você chega lá, você
Lê lá, rosca direta. Você fala, mas que dia acho que é isso? Rosca direta. Aí você tem que ir perguntar pra ele, só que aí ele tá atendendo uma sala lotada de academia. Aí você tem que esperar ele ir te orientar. Ele vai, mostra, aí você vai e faz, às vezes ele não consegue te orientar, às vezes não é culpa dele, mas ele não dá conta. Aí você tá fazendo o exercício todo errado, com peso, com uma sobrecarga, correndo o risco de se lesionar, de se machucar. Aí você vai fazer o outro aparelho, tem alguém usando, aí você tem que esperar. Você tá vendo que é diferente? Você não tá lá treinando, dando a raça para ter resultado. Você tá indo lá. E aí você acaba perdendo tempo, dinheiro, e aí você não gosta, aí você paga e não vai. E aí você não tem resultado com a academia. Só que você não precisa disso para ter resultado, tá bom? Outra coisa que te limita, milagre. Quando você digita assim no Google, qual é o jeito mais rápido de acabar com a barriga? Gente, vai chover de coisa pra vocês aqui. Remédio X, remédio natural, remédio daquilo, gel redutor, remédio para acabar com o apetite, remédio para acelerar o metabolismo, cinta modeladora, o procedimento Aí você acredita nisso porque você quer o quê? Você quer aquilo que eles estão prometendo. Você não quer secar a barriga em 7 dias? Toma esse kit de chá, 7 dias você vai secar a barriga. Você não quer isso? Misericórdia, até eu. Você acredita nisso e aí você acredita nesse milagre. Você vai lá, gastou dinheiro e não teve o resultado que você queria. Quem aí já gastou dinheiro? Ai, gente, é triste, né? É uma triste realidade. Mas acreditar em milagre não vai te dar resultado, tá bom? Não busque atalhos, não busque um jeitinho mais fácil. Não tem jeitinho mais fácil. Outra coisa que te impede de ter resultado, e aí já vai servir de puxão de orelha para as minhas alunas: ficar bitolada com o peso na balança. Ritinha maravilhosa falou tudo no começo dessa live. Desencana de resultado e curte o processo. Nossa, Michele, mas eu estou fazendo isso para ter resultado? O resultado ele é consequência das suas ações. Quando você fica bitolada nisso, meu Deus, eu tenho que diminuir o peso na balança, eu tenho que subir lá e ver 10 quilos a menos. Quando você fica bitolada nisso, você vai começar a patinar. Você vai começar a relaxar. Ah, não estou vendo resultado, então vou relaxar. Ai, não, estou cansada. Curte o processo. Faça por você, por sua saúde. O resultado vai vir. O resultado vai vir. Você quer evoluir? Você quer melhorar? Então, o que a gente pode fazer? Como que eu posso melhorar meu treino? Como que eu posso melhorar minha alimentação? Qual que é a estratégia que eu posso seguir para me evoluir? Mas não ficar bitolada a ter resultado em todo custo. Vou colocar a Tati aqui como exemplo mais uma vez. Ela entrou no desafio, gente, ela pagou pelo desafio, ela recebeu o protocolo alimentar, ela treinou todos os dias, acabou 30 dias, ela perdeu 1 quilo. Vou falar que é bom 1 quilo? Aqui entre nós, você ia ficar feliz perdendo 1 quilo? 1 quilo muitas conseguem perder nesses 7 dias que a gente está treinando aqui. Ela ficou triste, ela ficou frustrada. Só que se ela tivesse focado só nisso, se ela tivesse deixado essa frustração dela tomar conta dela, ela não teria evoluído, ela teria desistido. Eu faço questão de mostrar. Ó, ela evoluiu. Foi 1 quilo no primeiro e 3 no segundo. São 4 quilos no total. Então você tem que fazer o processo por sua saúde. E é aquilo que eu falei, né? Se você está emagrecendo do jeito certo, você está mudando o seu corpo. Aí entra a dona Mari também, que ela tem que fazer essa avaliação. Mari, minha aluninha que está aqui. Vocês estão vendo, elas são minhas alunas e elas participam também. Porque nunca é demais
você retomar informações. Então, a Mari tá ali, tá treinando, tá tendo resultado. Ela falou que ela não perde mais na balança. Então, vamos estudar o que está acontecendo. Suas medidas, suas roupas estão ficando folgadas. Fora a disposição, condicionamento, resistência, saúde em geral, né? Então, você ficar bitolada com essa balança, isso vai te impedir de continuar e chegar lá, de ter essa evolução que você quer. Outra coisa, eu fiz uma pesquisa antes de começar a nossa semana do emagrecimento. Fiz uma pesquisa lá, perguntando, né, o que vocês esperavam, o que vocês queriam aprender, o que vocês já tentaram para emagrecer e não conseguiu, o que vocês acham que estava impedindo. Gente, foi quase que 80%, 90%, quase chegando nos 90%. 80% falou que é falta de motivação. Se você esperar estar motivada para vir cuidar de você, você nunca vai chegar onde você quer. É humanamente impossível acordar motivada todos os dias, gente. Você pode ter um motivo que vai te motivar, você vai começar. Você não vai acordar motivada todos os dias. Eu brinco com as meninas. Gente, quem aqui acorda motivada para ir trabalhar todos os dias? Olha, eu amo a minha profissão. Eu amo estar lá com as minhas crianças, mas tem dia que eu falo, meu Deus, não queria não. Com as poderosas eu tenho uma vantagem, porque eu amo pra mim. Eu tô dando aula pra elas, mas eu tô me cuidando também. Então eu já venho com mais gosto. Mas às vezes tá lá, é cansativo. Quem acorda motivada pra limpar uma casa, pra lavar uma roupa, pra lavar uma louça na pia que tá lá, depois do almoço lotada? Quem que se motiva para fazer isso? Mas você não faz? Você não tem que fazer? Quem aí que é mãe, que às vezes tem que cuidar do filho, tem que fazer almoço, tem que trabalhar, tem que chegar, tem que limpar a casa, ela tá motivada para fazer isso? Ela não tá. Mas se ela não fizer isso, ninguém vai fazer por ela. E é assim que tem que ser, você se cuidar também, mulher. Você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que treinar todo dia, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai sentir a sua dor de vestir uma roupa e não te servir. Ou eu já ouvi a aluna, gente, eu falar que foi na loja e saiu chorando, porque estava vestindo um número muito alto e não tinha roupa que servisse para ela. Vocês têm noção disso? Ninguém vai sentir essa dor, só ela. E se ela não for a maior motivação dela, aí ela não vai conseguir. Então não espera estar motivada. Vai lá e faça. Vai lá e faça, porque você está procurando o melhor para você. Porque você está cuidando de você. Porque você é a sua maior prioridade. Eu sei que isso é difícil, porque principalmente quem é mãe, quem é esposa, né? Coloca os filhos à frente, cuida do maridão, prepara lá a comidinha do marido, o almoço na hora certa, lava as roupinhas dele e tá lá toda descabelada, sem unha para fazer, não faz uma unha, toda descabelada, não se cuida, não cuida da sua alimentação, às vezes preparou o corpo para gerar aquele bebê nasceu e ela ficou sem dormir, cuidando do bebê e de repente tá lá com aquele corpo que ela não recuperou de volta, porque todo o tempo que ela tinha, ela se dedicou a cuidar dos outros. Então não espere estar motivada, tá bom? Faça, porque você está fazendo por você. Você tem que ser a sua maior motivação. Combinado?
Outra coisa que te impede de emagrecer, radicalizar. Nossa, eu vim aqui pra live da Michelle e ela falou que tem que... Eu não falei aqui ainda, mas já falei nas outras. Tem que beber mais água, tem que comer proteína, tem que comer fruta, tem que treinar todo dia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você vira e fala assim, ó, segunda-feira eu vou ser uma nova mulher. Eu vou comer bem, eu vou comer saudável, eu vou beber 3 litros de água, eu vou treinar. Você não vai conseguir fazer tudo. Quem tenta fazer tudo de uma vez vai acabar desistindo porque é muita coisa. Então comece uma coisa de cada vez. Primeira coisa, beber água. Tô tentando, vai. 1 litro, 2 litros. Agora eu vou comer proteínas em todas as refeições. Meu café da manhã tem um ovinho ali, um queijo, um iogurte natural. Proteína, tô prestando atenção na proteína. Comida de verdade. Agora eu vou treinar. Michelle, eu não consigo treinar todos os dias. Michelle, eu não consigo fazer 1 hora de treino. Faça 20 minutinhos. 20 minutinhos bem feito. Não consigo todos os dias treinar. Começa a treinar 2 vezes na semana. 3 vezes na semana. Vai para 4. Tô treinando 4 vezes na semana. 20 minutinhos, perfeito. Agora vamos tentar um pouquinho mais? O ideal é você se planejar, igual a Tati falou. Tati hoje vai ser meu exemplo aqui nessa live sempre. Porque né, ela vive isso. Eu trouxe ela para conversar com a gente por isso. Não adianta nada eu falar para vocês, né? Ela vive isso. Então vocês têm que seguir esse exemplo. Então ela falou, ó, 1 hora, essa 1 hora que é a hora do treino, eu vou fazer pra mim. Então ela prepara tudo antes, deixa lá a janta da filha, prepara, adianta algumas coisas, aquela 1 hora ela para pra fazer. Porque se ela não fazer, ninguém vai fazer por ela. E aí depois ela continua. Vocês estão me entendendo? Segundo ponto. Segundo ponto que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Dói. Esse aqui vai doer. Eu sei. Mas entendam. Caminhada não emagrece. Caminhada não emagrece. Lembra que eu perguntei aqui qual que foi a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo que você tem que emagrecer? A maioria respondeu aquilo que eu falei, né? Tem que parar de comer, que a gente descobriu que não é assim. E teve uma seguidora aí que falou que precisa fazer caminhada. Por que caminhada não emagrece? Mas nossa, Michelle, todos os médicos mandam. Eu fui no consultório médico, ele falou assim, ó, você precisa emagrecer, então vai caminhar. Por quê? Ó, eu sou a Joana, tenho meus 32 anos, fui mãe, pandemia, 2 anos aí praticamente de pandemia, eu estou 25 quilos acima do meu peso. Eu estou sem resistência, sem condicionamento, né? Tô pré-diabética e aí eu sou sedentária completamente. E aí eu vou no médico. E aí o médico vai falar o quê? Corta doce, vai fazer uma caminhada. Porque eu tô sedentária, só vivo de mau hábito, eu tô 25 quilos acima do meu peso, sentindo um monte de dor. Então eu preciso colocar o meu corpo para movimentar. Então qual que é a principal coisa para você fazer, para você se movimentar? O mínimo. Caminhar. É o mínimo. Você vai, né? Para quem é sedentária, você começa caminhando. Você precisa de R$0. Você precisa calçar um tênis e andar aí na sua rua. Entendeu? Aí, só que onde está o erro? Aí você fala assim, eu preciso emagrecer. Aí vem aquelas 2 respostas. Eu vou caminhar e parar de comer. Eu vou emagrecer? Vai.
Você não vai, na verdade, você não vai emagrecer. Você vai o quê? Perder peso. Você vai murchar, gente. Você vai perder gordura, você vai perder massa muscular, você vai começar a cair, a cara vai ficar assim doente. Você até vai perder uns pezinhos, sim. Você vai subir na balança, você vai perder líquido, né? Aí você vai falar, eu emagreci com caminhada. Mas não. E quanto tempo isso durou? Vocês estão me entendendo? A caminhada ela é ótima para quem é sedentária, para idoso, né? Os médicos aconselham para quê? Para movimentar o corpo. Você precisa movimentar o seu corpo sempre. Só que o que vai te dar resultado de verdade, que vai fazer você emagrecer de forma definitiva, não é para isso que vocês estão aqui, para vocês aprenderem como que vocês vão emagrecer de forma definitiva, vocês precisam mudar essa composição corporal, reduzir essa porcentagem de gordura e manter sua massa muscular, aumentar sua massa muscular para você não ficar caída, para você não matar seu metabolismo, para você preservar o seu metabolismo. E a caminhada não faz isso. Vocês entendem? Então, só fazer caminhada e parar de comer não vai te emagrecer de forma definitiva. Alguém aí falou da Zumba. Amo. Eu era professora, sou apaixonada por Zumba. Ela tem uma queima de calorias? Tem, mas ela não vai... A Zumba, ela não é um método que faz você mudar a sua composição corporal. Então você não vai emagrecer de forma definitiva fazendo Zumba. É uma ótima atividade para começar? Sim, para quem gosta de lazer. A gente tem sempre que procurar fazer o que a gente gosta, porque dessa forma a gente vai manter, né? Você pode até manter seu peso. Se você tiver uma estratégia alimentar bem elaborada e fazer Zumba, você mantém seu peso. Você não vai evoluir, mas você também não vai engordar. Porque se o corpo está em movimento, você está gastando ali uma caloria. Então vocês conseguem entender a diferença, né? E aquela coisa que eu até já falei, né? Procurar por atalhos, remédio, milagre, pode por lim-pim-pim. Isso não existe. Eu sempre gosto de falar isso que eu vou falar aqui pra vocês. Em todas as lives. Você aqui agora, só reflita comigo aqui, ó. 2 minutinhos. Michelle, eu quero emagrecer, eu quero acabar com a barriga, eu quero aquele corpo da Grazi Massafera, da Virgínia. Eu quero aquele corpo lá. Aí eu viro pra você e falo assim, eu tenho essa pílula aqui. Eu vou dar pra você. Você vai tomar ela com um copo de água. Você vai dormir. Quando você acordar, você vai estar com o corpo da Grazi Massafera, com o corpo da Virgínia. É real. É real. Eu tenho esse poder. Você vai tomar com um copo de água, vai dormir e vai acordar assim. Reflita isso. Só você e o seu coração. Quanto tempo vai durar o seu corpo assim? Quanto tempo vai durar esse milagre? O que vocês me dizem? Quanto tempo vai durar? Inclusive pra mim. Se eu tomar a pílula que me deixa com o corpo da Virgínia, vai durar, para mim recuperar de volta, ingerindo as calorias e voltar do jeito que eu tô hoje, vai uns 3 meses. Dura 3 meses aquele resultado lá. Sabe por quê? Porque se você tomar a pílula mágica, você vai continuar com seus hábitos ruins. Você vai continuar fazendo do jeito errado e você não vai manter seu corpo. Aí tem gente que fala assim, eu quero só acabar com a barriga, só a faca para dar jeito. Só que para você entrar num processo cirúrgico, estético, você precisa de uma preparação pré-operatória, que está incluso perder peso, inclusive, e cuidar da sua alimentação. Aí você faz a cirurgia, você vai amanhecer lá inchada, vai ter que fazer umas drenagens,
Pós-cirurgia, você corre sérios riscos já na mesa. E pós-cirurgia, o médico vai virar para você e vai falar: hidrate-se, beba mais água, cuide da sua alimentação e vai fazer exercício físico. Porque senão tudo que você tirou na faca, você vai ganhar de volta. Então não existe milagre. Não existe jeito fácil. Não existe atalho. Se você de verdade quer emagrecer de forma definitiva, comece a fazer as coisas que precisam ser feitas. Para de buscar atalho. Outra coisa também. Ai, Michele, vou fazer treino da Virgínia de manhã, da Maiara dieta, né? Mas da X de manhã, da outra no meio-dia na hora do meu almoço, à noite eu vou fazer, e vai fazendo aquele monte de treino aleatório. Gente, se você treinar de forma aleatória, treinar em casa te dá resultado, mas você precisa de uma estruturação, você precisa de periodização, você precisa de um cronograma. Eu expliquei na live anterior, inclusive, que excesso de treino prejudica o seu emagrecimento. Você sabia disso? Quem sabia disso? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, se com 20 minutinhos, a Michele falou que eu treinando hitbox, 20 minutinhos eu vou ter resultado. Então, se eu fizer hitbox, se eu fizer zumba, se eu caminhar, se eu fizer corrida, se eu pedalar, se eu for pra academia, fizer zumba, fizer jump, nossa senhora, eu vou ser a seca do rolê. Não. Excesso de treino, o treino, né, o exercício físico em si, ele gera estresse pro corpo. E aí, esse estresse, ele libera um hormônio chamado cortisol. Cortisol em excesso no seu corpo prejudica o seu emagrecimento. Então, parem de pensar que quanto menos eu comer, eu vou emagrecer. E quanto mais eu treinar, eu vou emagrecer. Não. Você precisa de um método que seja eficiente e aliado ao seu objetivo. Se você tiver um método aliado ao seu objetivo, que seja eficiente para aquilo que eu falei, mudar sua composição corporal, você não precisa mais que 20 minutinhos. Vocês entendem? Então, se eu falei que excesso de treino causa estresse, você precisa de descanso. O descanso também faz parte desse processo. Nossa, Michele, aí me perguntaram, eu posso treinar todo dia? Sim. E é justamente que se você vai treinar todo dia, você precisa de uma estruturação de treino. Para você não ficar fazendo só cardio e aí murchar. Eu não falei que você precisa preservar a sua musculatura? Então você precisa de treino de ganho muscular. Mas você não pode treinar perna todos os dias, treinar glúteo todos os dias. Então vocês entendem como que é importante essa periodização e essa estruturação de treino? Então ficar fazendo coisas aleatórias vai te levar num looping. Você vai ficar tentando e não conseguir. Combinado? Então o que eu tenho que fazer, Michele? Preparadas? O que eu tenho que fazer? Primeiro, mudar seus hábitos. Eu falo, repito e vou falar sempre. Quem tá aqui na live e vai saber responder essa pergunta: quando que você vai conseguir emagrecer? Eu falo isso direto. Sabe quando que você vai conseguir emagrecer? Quem sabe a resposta? Quando que você consegue emagrecer? Vai, cadê minhas alunas? Quem arrisca uma resposta? Manda aí. Selminha, tem que fazer também, dói o joelho, mas devagarzinho a gente vai fortalecendo, tá? Só não pode desistir de fazer porque dói. Mas vamos pensar aí, intercalar os treinos de fortalecimento. Ai, uma salva de palmas pra ela.
Que orgulho! Liz é minha aluna, gente, maravilhosa. Sim, gente, sabe quando você consegue emagrecer? Quando você toma essa decisão. Isso, Leila. Quando você decide que você quer isso. Poxa, Michelle, sim. Porque às vezes, por que eu sempre falo isso? Porque às vezes é assim, nossa, eu tô com uma barriga que me incomoda, eu engravidei, não perdi minha barriga, mas me incomoda mais ainda. Se eu falar pra você assim, você precisa beber mais água, você precisa mudar seus hábitos, você precisa prestar atenção na sua alimentação, cuidar da sua alimentação, treinar todo dia. Aí você vira e fala assim, não, deixa eu ver minhas gordurinhas aqui mesmo. Eu falo isso porque minha mãe é assim. Minha mãe é assim, viu? Ai, nossa, eu preciso emagrecer. Meu Deus do céu, eu preciso emagrecer. Cheia de dor. Eu falo, mulher, vamos. Não, deixa eu ver minhas gordurinhas. Porque ela não está disposta a fazer. Então, enquanto ela não decidir que é isso que ela quer, ela não vai fazer, gente. Então, não adianta eu ficar lá martelando na cabeça dela. Quando ela decidir, eu quero emagrecer, aí sim ela vai se dar conta de tudo que ela tem que fazer. Então, se você decidir aqui, não, Michelle, eu quero emagrecer. Não, eu quero acabar com essa barriga aqui. Então, você vai fazer o que precisa. E a primeira coisa que precisa é isso. Começar com as pequenas coisas. Depende, Giane. Você faz caminhada e faz exercício. Depende de como é os seus exercícios. Se ele é eficiente para o seu objetivo, você nem precisa caminhar. Ou você pode usar a caminhada na estratégia do AEJ, que é uma estratégia de jejum, de aeróbico em jejum, para você ter a longo prazo uma regulação metabólica que vai te trazer alguns benefícios para a sua saúde. Estratégico. Você consegue entender? Porque às vezes você fica lá horas caminhando e faz um exercício ali ou tá aqui sem muito foco no que você quer, e aí você perdeu tempo e não teve resultado. Então, gente, essas pequenas mudanças, gente, às vezes você escuta eu falando aqui, você fala, nossa, mas beber 3 litros de água vai fazer eu acabar com a barriga? Não é a água, não é o milagre, é o que eu falo isso. Não aposta a sua expectativa de resultado em uma única ação. Não é você beber água, não é você vir treinar, não é você comer certinho, não é você comer mais proteína, não é uma única ação que vai te trazer o resultado, mas sim a junção de tudo isso. Então vocês entendem? Só que eu não falei que vocês não podem ser radical. E ser radical também é ou 8 ou 80. Aí você fala assim, eu preciso cuidar da alimentação, preciso beber água. Aí você vai, preciso treinar. Aí você começa a cuidar da alimentação, aí você não consegue treinar. Aí você vira, não tô treinando mesmo, então não vou comer certinho. Ou então, você fala assim, já que eu não faço nada, você tenta fazer tudo, aí não consegue nada. Não, gente, é um pouquinho de cada vez. É isso aí, Leila, tem que entender isso. Nasce a pessoa hidratada e junto com ela a Maria Mijona, isso faz parte. Você aceita que você beber mais água, você vai virar uma Maria Mijona? Tá tudo certo. E essa mudança de hábito, tudo tem consequência, né? Isso é uma consequência. Você vai precisar ser uma Maria Mijona pra você ter suas células hidratadas, seu organismo funcionando, seu metabolismo acelerado, porque você precisa da água. Combinado? Então é isso, você precisa mudar seus hábitos. E dentro desses hábitos está incluso beber mais água, dormir bem. Dormir bem, gente, você precisa ter um ciclo de sono bom, porque o ciclo de sono bom ele vai liberar hormônios que vão te ajudar
manter o metabolismo funcionando, e é tudo aquilo que a gente falou. Se você dorme mal, lembra, estresse, cortisol, isso prejudica, então você precisa dormir bem. Você precisa beber mais água, você precisa comer comida de verdade, porque você precisa nutrir seu corpo. Comida de verdade está incluso o carboidrato, que todo mundo acha que é vilão. Você precisa do carboidrato para o seu metabolismo funcionar. Se você corta, lembra que eu falei? Você mata o metabolismo. Então você precisa comer comida de verdade. E aí você pode começar em coisas simples. Proteína, todas as refeições. Eu já mandei a real. Começa por aí. Toda vez que você for comer, proteína tem que ter. Aí depois você vai aprendendo, inclui os carbos, gordura, tudo que você precisa. Você precisa comer comida de verdade. Tentar deixar de lado a parte dos industrializados. Entra naquilo, né, que eu falei, eu como pouco, mas não emagreço. Aí vai ver o pouco, é pacote de bolacha, água e sal, que não tem nutriente nenhum. E aí você come pouco mesmo, não nutre seu corpo e não passa o dia inteiro morrendo de fome. Então, pequenas mudanças de hábitos vão gerar a grande transformação que você está procurando. E você precisa de um método. Porque é igual eu falei, caminhada não vai te dar o resultado. Treino, zumba, não é suficiente para você ter essa mudança de composição. No mínimo 3 litros de água, viu, Marisa? No mínimo 3 litros de água. Tem um cálculo que você faz da sua quantidade ideal. Aquela quantidade ideal, tipo assim, você não pode estar bebendo menos. Aquele ideal é para o seu corpo funcionar melhor de acordo com o seu peso. Se você está bebendo menos que o seu ideal, tá crítico. Então 3 litros é a meta. Se você bebe mais, melhor. Então você precisa de um método. Um método que seja eficiente. Para quê, Michele? Para fazer o que o seu corpo precisa fazer para entregar o resultado. O que você precisa? O que precisa acontecer no seu corpo para você emagrecer de forma definitiva? Essa vocês sabem. Hein? Ah lá, ó. Mari perfeita, poderosa. Arrasa. Vai, gente. Essa vocês já sabem responder de cor. Vocês já podem dar aula pra amiga que quer emagrecer. Se chegar pra vocês assim, ó, hoje uma amiga, falar assim, nossa, eu quero emagrecer. Vocês conseguem dar essa resposta pra ela. Pra você emagrecer, o que precisa acontecer no seu corpo? Olha, Luciana, a partir de 40 anos, a mulher consegue, ela tem sim algumas alterações no corpo, né, hormonal, fisiológica, que acontece no corpo, que para quem é sedentária, para quem não cuida da alimentação, tem dificuldade. Mas independente se você tem 30, se tem 20, se tem 40, se tem 50, e tinha acabou de sair da live, a gente tem 52, e tinha, consegue ter resultado. Consegue ter resultado. É independente da idade, você só precisa fazer do jeito certo. Combinado? Ah, meu Deus do céu, aluna? Glícia vai vir dar aula no meu lugar já. Quando eu precisar de substituta, viu? Também, Van. Também precisa queimar calorias, mas não é só. Não é só queimar caloria, é mudança na composição corporal. Por quê? Porque senão você só perde peso, você murcha, você emagrece, você perde água, você perde músculo. Você precisa mudar essa composição corporal porque você precisa manter, proteger o seu músculo. Você não pode perder massa, senão você vai ganhar de volta. Você entra lá no efeito sanfona. Então você precisa de um método que mude a sua composição corporal. Como que eu consigo emagrecer de forma
definitiva, Michele? Mudando a minha composição corporal. O que é isso? Reduz gordura, porcentagem de gordura, e aí entra queimar caloria, né? E ganhar massa muscular, porque eu preciso da massa muscular para me manter meu corpo firme, entendeu? É aquele corpo definido. É assim que você emagrece de forma definitiva. Marisa, calcular quantidade de água. Tem alguns cálculos básicos, tá? Depende de alguns profissionais, cada um tem uma base. O básico é 35 vezes o seu peso. Aí dá uma chance lá. Pra quem... Aí tem nutricionista, por exemplo, que já joga uma margem acima. Aí coloca 40 vezes o peso. E para quem pratica atividade física, no caso nosso que perde muito líquido durante os treinos, né? Vocês viram como eu terminei o treino? Pingando. Aí já é 45 vezes o peso. Isso é o mínimo. Mínimo do mínimo. Ah lá, minhas alunas maravilhosas. Já sabem de cor. Fran faz hitbox 2 vezes na semana. É bom, já é um bom começo. Mas essas 2 vezes tem que ser bem pensada, porque você não vai conseguir fazer tudo o que precisa. Você precisa de ganho de massa muscular, você precisa queimar calorias. Então, às vezes, só 2 vezes não seja suficiente. Então, eu aconselharia no mínimo 3. O ideal, 4. Porque aí você estrutura ali um treino bem feito, dá pra fazer algo bem bacana. 4 vezes na semana, qualquer coisa reduz o tempo, 20, 30 minutinhos, tá bom? Mas já é um começo. Eu falei que vocês precisam de um método, gente. Vou falar de hitbox? Vou, porque não tem como. Hoje, o hitbox é um dos métodos mais eficazes no processo de emagrecimento. Por quê? Porque ele tem tudo que você precisa. Eu não falei que você precisa mudar sua composição corporal? Você vai ouvir por aí falar de HIIT, falar da musculação, falar de cross. Você também vai conseguir resultado fazendo isso? Sim. Mas você vai precisar aliar e estruturar esses treinos muito bem para ter o resultado. O hitbox ele é completo dentro de um único método. Então você queima caloria em alta intensidade. Quem treinou aqui hoje viu que a gente manda as gorduras para cucuia, porque é intenso sim. E você ganha massa muscular, então você aumenta a sua massa. Então acontece isso. E por que vocês podem olhar aí no meu feed? Resultado, depoimento de mulheres que achavam que não conseguia, de mulheres que achavam que os antes e depois que eu postava era Photoshop, era montagem, e que vieram aqui e descobriram que, poxa, é verdade mesmo, em pouco tempo. Por quê? Por causa desse ritmo que a gente tem. Lembra que a gente faz o desafio da musa no final, no protocolo Tabata? O protocolo Tabata é 20 segundos. Cada uma faz no seu ritmo. No hitbox ele tem um ritmo. Por mais que você faça mais devagar, você segue aquele ritmo. Então só aí ele já torna o treino mais intenso. Se eu fizer ele inteiro adaptado, ele vai ser intenso. Vocês conseguem entender? Os treinos de perna, gente, sem peso nenhum. Mas lembra que eu falei também que músculo não tem olho? Eu não preciso colocar uma barra de 20 kg nas costas para o meu músculo saber que é assim que ele vai ter resultado. O que eu preciso para o meu músculo ter resultado? Estimular. E aí dentro do hitbox a gente usa as variáveis
do método de treino de força. Número de repetições, cadência de movimento, né? Amplitude. Então é isso. Então hoje eu falo pra vocês, fora que eu não preciso nem falar o tanto que é a coisa mais gostosa do mundo fazer essa modalidade. E eu acho que é por isso também que entrega tanto resultado, porque você vem e é gostoso fazer. Então quando você faz uma coisa que é gostosa, a chance de você repetir aquilo mais vezes é muito grande. Então se você repete aquilo, se aquilo que você está fazendo repetidamente é intenso, queima caloria, aumenta a sua massa muscular, muda a sua composição corporal, você tem resultado. Entendeu? Você vai falar assim, ai, mas igual lá, algumas alunas parou de ter resultado, algumas estagnou, outras perderam só 1 quilo. Junto com elas tem que analisar, né, como está sendo feito esse treino, tem como intensificar o treino, né, tem várias dicas, aumentar a amplitude, aumentar a intensidade. Então, é aquilo que a gente falou ontem também, sobre o seu corpo é o reflexo do que você faz. O seu corpo é o reflexo do que você faz. E ele tem um processo de adaptação. Ele vai se acostumar com aquilo. Ele vai se adaptar àquilo. Então, sempre estratégia nova, estímulo novo. Então, por isso que vocês precisam de um plano. Por isso que fazer coisas aleatórias e qualquer coisa vai te dar um resultado qualquer. E aí você não vai conseguir manter isso. Então, é o que eu falei ontem, né? Sozinha você pode até conseguir, mas quando você tem alguém para te ajudar, fica muito mais leve, não fica mais fácil. E eu não tô falando só do meu papel como professora, não. Porque eu tenho, hoje somos 118, eu falei, né? São 118 alunas. São todas que conseguiram resultado? Não, porque não são todas que fizeram. Eu, como professora, eu estou aqui todos os dias por elas, treinando junto. Tem um protocolo montado, gente. Tem um protocolo com cardápio, com lista de supermercado, com lista de substituição, tudo pronto. Tenho reuniões com elas. Às vezes, tá lá na reunião, quem já tá comigo há anos, que tá cansada de ouvir eu falando as mesmas coisas, que já fazem há 1 ano, o que eu tô falando. E aquelas que precisam não vêm. Então, tipo, eu faço o que eu posso e vou fazer mais. Tem novidades por aí. Então, se a pessoa não tá disposta, né, se ela não quer ser ajudada, aí eu não posso fazer por elas. Não é? Eu falei, se eu pudesse, eu me desgastava aqui e queimava as calorias dela, mas eu não posso. Então tem que ser elas. E aí aquilo que a gente falou também, né? Às vezes elas falam lá dentro do grupo, ai, meu marido não me apoia, ele me critica, né? Às vezes você não tem, ou já aconteceu com uma aluna maravilhosa que também teve um resultado incrível, de pessoas próximas, de junto dela virar e falar assim, você não vai conseguir. Pensa, gente, que coisa mais triste você ouvir de alguém que é próximo seu falar que ela não vai conseguir. Não bate um desânimo? Uma vontade realmente de desistir? Então, às vezes sozinha, e aí quando você não tem esse apoio é muito mais difícil. Aí quando você tá nesse grupo de perfeitas, que você manda uma dessa, e elas estão lá para te abraçar, para te apoiar, para pegar na sua mão e falar, não desiste, não desista de você, você consegue, faça por você. Quando você tem alguém que entende a sua dor, que vive o que você vive, que passa pelo que você passa, isso fica tão mais leve, não é mais fácil, né? Não é, é difícil diariamente. A gente tem vários lemas, na verdade, né? Mas sempre que eu termino um treino com elas venci mais um dia, porque é isso. Você vai vencer um dia de cada vez. E é assim que você vai chegar lá.
Então, às vezes, sozinha, você desanima mesmo. Você desiste, você cansa, você desmotiva. Mas às vezes junto de alguém, com alguém pensando por você, que às vezes é o que acontece. Tá tudo ali, você só tem que ir executar. E aí você tem esse apoio, essa família maravilhosa para te ajudar. Então fica um pouquinho mais leve. Então, meus amores, nessa semana aqui, né, serão 8 dias que não encerramos. Amanhã tem treino, sábado tem treino, domingo eu vou enviar uma aulinha gostosinha para vocês de ativação, de fortalecimento. Segunda vai ter treino, então não acabou. Então, nesses 8 dias aqui na proposta da semana do emagrecimento, eu tô abrindo, né, a oportunidade para ainda mais mulheres vir conhecer o método, vir ter essa clareza sobre o jeito certo de tentar emagrecer, de parar de ficar tentando fazer coisas aleatórias, se restringindo, se privando, né? Então eu dei a oportunidade desse acompanhamento, de treinar, de ter acesso a esse método e descobri que é possível. Eu mandei lá no primeiro dia que eu queria meninas comprometidas para perder peso, para perder medidas nessa primeira semana. Acho que foram 4 que me enviaram as fotos. Dessas meninas que forem me enviar no final as fotos, vai ter uma campeã e elas vão vir comigo e tudo que os 30 dias oferece elas vão ganhar pelo comprometimento dela. Entendeu? Então eu dei essa chance, essa oportunidade, só que 8 dias não fazem milagre. E às vezes nem 30, né? Então, a forma de eu dar uma nova oportunidade para quem gostou, para quem quer tomar essa decisão, a nova oportunidade que eu posso entregar para vocês hoje é o meu desafio, porque eu penso nele como cuidadosamente, gente. Eu penso nele, eu incluo nele tudo que vocês precisam para ter resultado, né? Às vezes eu já cheguei a falar que eu já cheguei a me frustrar, porque eu queria que as 118 meninas, as 118 poderosas que estão ali nesse grupo, eu queria que todas elas tivessem resultado. Só que elas somem. Eu mando mensagem, eu juro pra vocês, que se você ficar ali uns dias sem treinar, eu vou mandar mensagem pra você. Eu vou falar: oi, sumida, como andam os treinos? Aí a pessoa não me responde, entendeu? Eu tô lá sempre mandando, marco reunião, ela não aparece, então não tem como. Tem como eu ir lá na casa dela, entendeu? Eu queria que todas as 118 viesse aqui e falasse pra vocês o quanto é maravilhoso. Mas não são todas que fazem. Mas as que fazem estão aí, maravilhosas, e sabem, já estão colhendo frutos disso, né? Então, sobre o desafio, o que eu vou falar? Hoje, o desafio 30 dias, eu faço o quê? Treino de segunda a quinta ao vivo. Na sexta, às vezes é ao vivo, às vezes não, porque sexta-feira todo mundo às vezes tem uma rotina diferente, né? Então, mas sempre tem um treino que segue a periodização, aquele cronograma da semana. E sábado tem treino também. Sábado é um treino bônus, eu falo que é um treino bônus, porque no mínimo você tem que treinar 4 vezes. Sábado é um bônus, se você quiser treinar, se você for no churrasco, se você vai sair fora ali da alimentação, você treina, gasta ali suas calorias. Se não, tá tudo bem, você não precisa treinar. Então são 30 dias, treino hitbox, treino bônus no sábado. Eu também trabalho com o método hipopressivo e LPF, que eu vou mandar para vocês no domingo explicando tudo sobre o método, a diferença de só fazer vácuo, que tá famosinho aí no TikTok. Então não é só fazer vácuo, é um método também.
Então ele é eficiente para mulheres que têm diástase, para recuperar barriga pós-parto. Então, às vezes não, né? Eu vi essa necessidade nas minhas alunas. Elas conseguiam emagrecer e às vezes continuava com a barriguinha para frente, mas por conta da diástase e não de gordura. Então eu incluí o método. E aí, dificuldade na alimentação. Eu tenho um protocolo, como eu disse, pronto. Eu paguei por esse protocolo e eu dou de graça dentro do desafio. Tá pronto. 30 dias. Nossa, Michele, mas eu não vou conseguir. O protocolo, ele é uma base. Ele é pensado, ele já tem ali a quantidade de carbo que você precisa, a quantidade de proteína que você precisa, a quantidade de gordura que você precisa, e tá ali. Pronto. Você não quer seguir ele à risca? Você vai substituindo, você adequa ele à sua realidade, ao que você gosta de comer, mas você tem uma base, uma estrutura. Além desse protocolo, aí, quem entrou aí no desafio de 15 dias, R$10 e recebeu todos os e-books. São 8 e-books. Tem cardápio sugestivo de extra, tem e-book. Nossa, Michele, mas para que esse monte de e-book? Justamente para você entender que comer comida saudável pode ser prazeroso. Doce fitness tem suas vantagens, é gostoso. Vocês estão me entendendo? Então você varia a sua alimentação, você come torta, você come brigadeiro, você come pizza, você come lanche, tudo saudável. E você descobre que isso é gostoso. Então você faz as pazes com a comida e aí você se apaixona pelo processo. E aí você se torna uma pessoa saudável. Vocês entendem? Além desse protocolo, hoje você então recebe todos os e-books, as planilhas de controle de hábito, planilha de medidas, né? Aí tem as reuniões que eu faço uma vez na semana para dar essa orientação, para sempre estar chamando elas para, né? Opa, vamos retomar, porque às vezes elas entram nos 30 dias, aí dá ali aqueles deslizes, aí quando eu faço essa chamada, não, vamos retomar, pegar firme. E aí, para esse próximo desafio vai vir algumas novidades aí. Eu vou fazer alguns planos separados. E eu entendi que, como eu disse, 8 dias não faz milagre, às vezes 30 dias não fazem milagre. E aí, às vezes, a pessoa, igual eu falei, né? São 118 alunas. Entram no desafio. E aí eu me desgasto. Não porque eu me desgasto, né? Lógico que eu vou fazer sempre por elas, vou tentar sempre. Mas aí, às vezes, é uma demanda grande com alunas que não querem, né? Eu tenho que ir atrás, eu fico buscando. E aí eu vou tentar fazer um negocinho diferente nesse desafio. E de fazer um acompanhamento real com quem está disposta. Real. Tete a tete, bem mais próximo. Para isso, além da reunião comigo, elas vão ter consulta com a nutricionista e a gente está com uma parceria de uma aluna, inclusive. Essa aluna, ela é mentora, trabalha com emagrecimento, ela trabalha com a parte de motivação, né? E ela tem também os grupos de desafio dela. E ela entrou como aluna porque ela entende que para ela conseguir esse resultado de emagrecimento, ela precisa da atividade física. E eu entendo que a gente precisa de motivação. Então, além do grupo, a gente vai ter uma mentora para trabalhar essa parte de motivação, né, de incentivo, de dar aquele gás ali, que vai ser 2 vezes por mês. Então, uma vez comigo, uma vez com a nutricionista e 2 vezes com a mentora. Encerra aí as 4 semanas. Só que eu entendo também que dentro de 30 dias
você consegue um super resultado, mas você precisa às vezes evoluir. E aí as minhas meninas estão nesse processo aí. Tem as minhas meninas que estão há anos e aquelas que estão 30 dias, vocês entenderem bem aqui, ó. Eu vou falar pra você que você entrar no 30 dias, você vai ter os treinos, o método progressivo, o plano alimentar, e-book de receita, reunião comigo. É muita coisa. Em 30 dias já é muita coisa para você fazer. E aí as outras meninas que estão há mais tempo precisam de estratégias mais, né? Então não adianta você ter muita coisa se você não aproveita aquele mínimo. Isso hoje é um grande erro do meu desafio. É tanta coisa que as meninas entram e não aproveitam o mínimo que tem lá. Então eu vou fazer algumas divisões para esse desafio. Elas estão sabendo disso aqui agora. Vai ter o plano 30 dias para você que quer vir conhecer, treinar, ter o seu resultado de 30 dias. Você vai ter o protocolo, você vai ter os e-books, você vai ter o bônus. O LPF ele vai ser um bônus, porque tem menina que nunca abriu uma aula de LPF. Então vai ter acesso ao LPF as primeiras inscritas no plano de 30 dias, porque aí significa que ela quer mesmo. É um bônus. E aí o restante, ele vai ser incluso num plano de 3 meses. Por que 3 meses? Conversando com a mentora, conversando com a Nutri, 3 meses, até para quem está começando, às vezes é um mínimo, né, de tempo do corpo se adaptar, né, do processo acontecer e de evolução. Então vamos ter o plano de 30 dias e plano de 3 meses. Você escolhe seu plano de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você quer. Ai, Michelle, eu não sei se eu vou dar conta de aproveitar tudo. Entra no dia 30 dias, você tem todas as ferramentas ali também. Você também vai ter a reunião comigo. Mas a mentora, a consulta da Nutri vai ser o pacote de 3 meses, porque aí já é algo para evoluir, para além dos 30 dias. Então, tipo, 30 dias eu consegui isso, segui o protocolo, agora, além do protocolo, vou usar as estratégias da Nutri, além disso, vocês entenderam? Então é um progresso. Então vamos ter essa novidade aí. Nossa, Michelle, a parte que importa. Quanto isso vai me custar? Eu já falei, se eu for precificar, né, minhas horas aulas de treino, hitbox, de treino no LPF, né, quem já faz, eu já tentei fazer separado, né, teriam que ser 2 valores, são 2 métodos completamente diferentes, mas que eu incluo ele para te dar resultado. Então, se eu fosse precificar isso, se eu fosse cobrar de vocês o que eu paguei no protocolo, se eu fosse cobrar de vocês por cada e-book que eu paguei, se eu fosse cobrar vocês por cada consulta da Nutri que eu pago, a nossa mentora é uma parceria. Então, minhas alunas vai ter a mentoria delas e a aluna delas vai ter algumas vezes de treino comigo. Então, uma parceria. Então, se eu fosse precificar tudo isso aqui no mínimo, sem as novidades, sem a consulta da Nutri, ia sair esse valor aqui. Mas eu falei aqui da gente dar oportunidade, né? E esse valor aqui, às vezes eu risco muitas pessoas que não têm esse valor para investir, né? Então eu vou tirar a oportunidade de algumas. E como eu trabalho em escala, eu quero chegar e mostrar
para o máximo de mulheres possível o quanto é resultado, o que eu posso fazer, o que cabe a mim, eu vou tentar no máximo. Então hoje, para você que está aqui na live, que é nova, você que vai falar para mim assim, Michelle, não, eu vou tomar essa decisão, eu quero sim emagrecer. Eu quero um plano de 30 dias, o que está incluso? Tudo aquilo que eu falei, protocolo alimentar, os e-books, as aulas extras, os treinos bônus, aula ao vivo. 30 dias, o investimento é 12 vezes de 6,40. Gente, quem compra besteira, passa lá no cartão, parcela. Um dia de final de semana que você decide comprar uma pizza, quanto que você gasta? Uma pizza, uma Coca-Cola? Quanto que você paga numa pizza hoje? Se você vir treinar por 30 dias, receber o protocolo, você dividir no cartão em 12 vezes, você paga R$6,40. Onde que esse valor compromete a sua renda, por exemplo? Lembra que a gente falou de prioridades? R$6. Às vezes a gente não tem, eu sei disso, viu? Às vezes a gente não tem. Mas às vezes a gente compra tanta coisa, quanta besteira, né? E aí quando vai ver lá na fatura do cartão, bum! Então se você fizer esse investimento, você vai pagar R$6,40 por mês e você vai ter um super resultado. Ai, Michelle, eu não quero pagar em 12 vezes. Você pode pagar menos, você vai lá e você escolhe lá a quantidade que quer. Mas se você quiser fazer um investimento à vista, ó, quero pagar à vista, quero pagar, porque tem gente que é assim, eu sou a louca do cartão. Às vezes eu tenho dinheiro, mas eu gosto de pagar pouquinho por mês para me comprar mais coisas. Não siga o meu exemplo, tá? Mas então o investimento à vista é R$60. R$60, se você fosse comprar separado, você não paga nem o protocolo da Nutri, isso eu garanto. E R$60 você treina todos os dias ao vivo. Eu tô lá ao vivo, tá? Não é gravado não. É gravado, se você não conseguir fazer ao vivo, fica lá disponível 24 horas, você faz o seu horário. Protocolo, e-book de receita, tudo aquilo que eu já falei. E para entrar nesse aí, Michelle, que você falou, com a mentora, com a consulta da Nutri, além do protocolo da Nutri, tem mais 2 planos, então são 3 planos diferentes, 3 planos estratégicos diferentes para os 3, é um para cada mês, mais as consultas da Nutri, que vai ser reunião via Meet, que ela vai abordar mais focado, é um acompanhamento mais próximo. E assim, tudo que tiver vai ser um grupo separado, é um acompanhamento. Ah, Michelle, que se eu estiver nos 30 dias eu não vou ter acompanhamento? Sim, mas é que essas meninas do plano é um acompanhamento mais individual, mais próximo. Oi, Aline maravilhosa! Então, quanto que vai me custar isso por mês, Michelle? Se eu quiser receber tudo isso aí que você falou pra mim. 3 meses. Pra você... Ah, e tem um detalhe. Esse plano de 3 meses, no final de 3 meses, você tem o direito a uma camiseta do Desafio Transformação, que também é uma novidade que ninguém está sabendo, mas que está sendo produzida, por isso que também não falei nada. E por isso que vai ser lá no final dos 3 meses.
que ainda está em produção. Então você vai ter um direito à camiseta do Desafio Transformação. Então você recebe esses 3 protocolos alimentar, consulta, mentoria, tudo mais a camiseta. Por quanto? 3 meses. 3 meses, 12 de R$15,47. Você está pagando R$15,47 por mês numa camiseta em 3 protocolos diferentes, em consulta, em mentoria, em treinos ao vivo, em método hipopressivo, porque ele está incluso, não é só não é bônus. Quem entrar nesse plano tem direito também ao método. Então esse plano custa por mês para você 12 de R$15,47. 3 meses. Você fazer um acompanhamento por 3 meses, não tem como você não ter resultado. E eu posso falar que você chega no seu objetivo com 15 meses, com 3 meses. Olha isso aqui. É uma ex-aluna acima do peso. Com 3 meses, claro que se você tiver num grau de obesidade, né, que você tem muito peso para perder, pode ser que você não chegue em 3 meses, mas você vai chegar bem mais perto. Dependendo do seu objetivo, com 3 meses, com todo acompanhamento, você já chega lá. Se não, você fica bem mais perto. Ter resultado você vai ter. Cadê Mari? Então é isso. Você vai ter todo esse suporte, todo esse acompanhamento por 12 vezes de R$15. Ai, não gostei. Em 3 meses, você pode mudar sua composição corporal. Cadê? Tô caçando aqui. Mari. Ai, gente. Perdi. Glíciazinha falou que ela ainda tem umas gordurinhas que ela quer perder. Então talvez as estratégias lá com a Nutri, talvez não, né? As estratégias com a Nutri vai ajudar. Mas vou mostrar aqui, ó. Olha essa barriga. Não achei, Mari. Isso à vista, Michele, quanto que é o investimento? 30 dias é R$60, né? 30 dias, R$60. 90 dias, 12 de R$15,47 ou 150. Se você quiser pagar em 3 vezes só, é 3 de 50, ou seja, você paga mais barato do que se você fizer só 30. E é isso que eu tenho para oferecer para vocês. Tudo cuidadosamente,
pensado, né, em te ajudar de verdade. Então, dentro não terminou não. Dentro do trimestral, Michelle, eu quero fazer um plano, mas R$15,47 por mês não dá. Então eu vou fazer um plano básico, que seria, né, oferecendo tudo, que seria o pacote que a gente tem hoje, que é atual, sem esse acompanhamento individualizado, até porque são vagas limitadas, gente, porque senão eu não consigo fazer o que eu propus, que é esse acompanhamento individual, né? Então vão ser vagas limitadas nesse plano. E aí tem o plano, cadê? O plano básico, que ele sai, aqui, ele sai por 12 de R$11. O que está incluso nesses 3 meses aí? Básico, tudo que tem no de 30 dias e o bônus do LPF. Só não está incluso o acompanhamento individual, a camiseta e tudo mais. Esse de 3 meses por 12 de 15, está incluso a camiseta, a consulta, os 3 planos e tudo mais. Aqui também você recebe os 3 planos, só não a consulta. Então, tudo isso eu vou enviar lá nos grupos VIP para vocês. As inscrições, não sei se vai se abrir amanhã, mas fiquem ligadas lá dentro do grupo, né? Principalmente para quem for querer o plano de 30 com os bônus, aproveitar todos os bônus. Tem mais bônus, né? Tem bônus, né, com os treinos de fortalecimento, os treinos de fortalecimento abdominal, que é tudo extra, vai tudo de bônus. Então fiquem ligadinhas lá, que assim que abrir as inscrições, vocês vão ser as primeiras a ficar sabendo. Eu jogo tudo nos grupos primeiro, para depois ir para o Instagram divulgar. Então você que está lá no grupo, você tem prioridade. Vai em primeira mão para vocês. Então abriu as inscrições e vocês vão ser as primeiras a receber tudo. Quando que começa o desafio? Começa todo mundo junto. E assim, não conta 3 meses, tá? Conta 3 desafios. Então às vezes a pessoa fala assim, igual a gente teve essa semana de emagrecimento. As minhas alunas, que eram de 30 dias, encerrou o plano, só que eu tenho alunas também que estão no anual. O anual, por exemplo, elas não contam 3 meses, senão elas perdem, né? Essa semana aberta. Não, são 12 desafios. Quando começa o desafio fechado, é por desafio. Então não são, tô até falando isso, termina um desafio, semana aberta, tem divulgação. Então você acaba sendo mais, né? Que em 3 meses vocês vão ganhar 3 semanas, né, gratuitas. Então, são 3 desafios fechados. Ele está para começar no dia 5. Todas começam juntas e aí se encerram juntas. Quem fez o plano, automaticamente no próximo mês já está dentro. E assim pelos 3 meses consecutivos. Eu quero iniciar no dia 5, mas talvez eu mude a data, tá bom? Por conta da inscrição que deu uma atrasadinha em algumas coisas que estão sendo produzidas. Combinado? Mas dentro do grupo vocês vão ficar por dentro de tudo, tá bom? Abertura de inscrições, início, término, desafio, como que vai ser tudo certinho. Combinado? Falo demais, né, gente? Bateu 10, quase completando 2 horas. Meus amores, eu quero agradecer do fundo do coração a companhia de vocês, me aguentando falar aqui. Qualquer coisa, você não tá no grupo ainda e ficou interessada, me chama no direct que eu te envio o link, que aí lá dentro do grupo você acompanha tudo certinho. Amanhã vai ter treinão.
Vai ter treinão, sextou com treino, vai ser um pouquinho mais cedo. Vamos conversando. Beijo, beijo e até. Beijo!